Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Roberto por suas palavras, aos elogios, que eu acho que eu transfiro também todos esses elogios a todos os nossos colegas, porque eu simplesmente sou mais um soldado, mais um médico do corpo clínico que queremos o melhor para o hospital. Neste país em que vivemos como se estivéssemos em uma verdadeira montanha-russa, ou como se fôssemos um equilibrista entre os diferentes momentos de nossa economia e política, concluí que para conduzirmos uma empresa como a nossa é preciso ter nervos de aço e ousadia. Ou senão, vejamos, no ano de 1958 marcou o início da transição do Brasil antigo e rural para o Brasil moderno e urbano. Segundo o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, em seu livro, este foi o ano que não deveria ter terminado. Foi o ano que tudo deu certo. Estávamos na era JK, tempos de muito entusiasmo, ganhamos a primeira Copa do Mundo, inauguramos a Bossa Nova com o álbum Chega de Saudade, de João Gilberto. A revista Manchete mostrou pela primeira vez as colunas no Palácio da Alvorada, na nova capital, Brasília. O filme Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, dá início ao cinema novo, e na economia o Brasil iniciava a sua industrialização. Nesta mesma onda, aqui na longínqua Patos de Minas, empreendedores do comércio, agricultura e na área de saúde, representada por um grande e atualizado visionário, o médico José Wilson Ferreira Pires, nasceu a ideia de construir um hospital moderno, nos moldes que o país naquele momento projetava. Encontrou eco e em outros não menos ousados agricultores e empresários, nas pessoas de Ordonato Pedro Francisco e Francisco Preto Guimarães, Sr. Urias Nunes de Paula e numerosos cidadãos de Patos e região. E assim inaugurou-se em 16 de outubro de 1958 a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S.A. Foi um verdadeiro marco de modernidade, tanto em sua arquitetura, bem como nos propósitos científicos, tecnológicos e logísticos para a área de assistência médica. Mas, infelizmente, os anos dourados de JK terminaram em 1961, com uma inflação consequente aos altos investimentos feitos com recursos internacionais e a queda do preço de nosso principal produto de exportação, que era uma commodity, o café. Tivemos a eleição de Jânio Quadros, a sua renúncia, assumiu João Goulart, que foi cassado e veio em 1964, que uns definem como golpe e outros como revolução, mas acredito que o melhor é denominarmos como fez recentemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, movimento de 64. Aqui no Alto Paranaíba, a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima seguia sua sina e se estabelecia na liderança e pioneirismo com a aquisição do mais moderno aparelho de raio-x importado da Alemanha, da marca Siemens, inaugurando a Escola de Formação de Auxiliares de Enfermagem, o moderno laboratório de análises clínicas, aplicando novas e modernas técnicas cirúrgicas e com um vasto serviço de obstetrícia e pediatria, muito procurado, consequente à altíssima taxa de natalidade daqueles anos do baby boom. Iniciou-se os seguidos governos militares em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e demais capitais do país. Deu-se origem ao que se chamou de anos de chumbo, com guerrilhas urbanas, sequestros, prisões, torturas, exílios e mortes, muitas mortes de ambos os lados. Mas também eram os anos de grandes transformações culturais, mudanças de costumes, guerras, novos ritmos musicais e as palavras daquele momento eram paz e amor. Era a geração hippie. Os Beatles explodiram nas paradas de sucesso mundiais, Woodstock, Guerra do Vietnã, Guerra Fria entre as grandes potências mundiais, assassinato do presidente Kennedy, o homem chegou à Lua e fizemos o primeiro transplante de coração. Construiu-se o Muro de Berlim e inúmeros outros fatos mudaram o mundo. No Brasil, o regime do governo restringia os direitos e liberdades de expressão com a decretação em 1968 do AI-5 pelo presidente Costa e Silva.
quando fechou o Congresso, cassou e exilou vários parlamentares. Mas foi também o início do milagre econômico no Brasil, que durou até 1973. Chegamos a ter um PIB de 11,1% ao ano, com uma inflação que caiu de 25,5% para 15,6% ao ano. Os slogans no Brasil eram: ninguém segura este país, para frente Brasil, Brasil, ame ou deixe. Mesmo em meio a toda esta euforia econômica e extremismos políticos, o Hospital Nossa Senhora de Fátima mantinha-se imparcial e focado no seu propósito, com os mais altos níveis técnico e ético, e se destacando na medicina de Patos de Minas e região. Com todo esse entusiasmo, chegaram os anos 70. E aí já éramos 90 milhões em ação e cantávamos para frente Brasil com a seleção. Fomos tricampeões de futebol no México. Na realidade, o Brasil estava explodindo em alegria e crescimento econômico. Até que a partir de 1974, as coisas por aqui começaram a se complicar em função de erros por nós, mas também consequência a conjuntura internacional. A nossa dívida externa atingiu os maiores patamares do mundo. A crise mundial do petróleo com a formação da OPEP e a elevação dos valores do barril de petróleo bruto em mais de 300%. Manutenção da Guerra Fria, fim da Guerra do Vietnã, caso Watergate e Revolução dos Cravos em Portugal. De volta à nossa ainda pequena Patos de Minas, mas já agora com ligação asfáltica com o resto do Brasil, e ao nosso querido Hospital Nossa Senhora de Fátima, que já quase atingia sua maioridade. Temos a chegada de nova leva de jovens médicos muito bem formados para aumentar a complexidade dos serviços médicos prestados neste estabelecimento. Inaugurou-se o primeiro centro de tratamento intensivo do interior de Minas Gerais, no mesmo nível do único singular em todo o estado de Minas, que estava instalado no Hospital das Clínicas da Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Novamente, um marco para a medicina da região e da história desta instituição. Fomos escolhidos para dar suporte à visita do presidente Ernesto Geisel à nossa cidade, por nossa pujança. E vivemos mais uma crise econômica nacional. E adentramos nos anos 80, a considerada década perdida. Mas foi nesta década que se desenvolveu os principais recursos tecnológicos que usamos na atualidade. Houve a fundação do Partido dos Trabalhadores, assistimos o movimento das diretas já, tivemos o primeiro presidente civil por via indireta após 1964, que foi Tancredo Neves, mas o mesmo não assumiu, porque morreu antes da posse, o que nos fez mergulhar novamente em outra crise importante e agravou ainda mais a nossa já combatida situação econômica. A nossa dívida externa estava nas alturas, o que nos levou a decretar moratória internacional. Vieram uma série de planos econômicos e mudanças de moeda. Foram os planos Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1. E em 1988 promulgamos a Constituição Cidadã. No mundo ocorria o fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, perestroika e glasnost. Aqui na capital do milho, o nosso heróico Hospital Nossa Senhora de Fátima e todo o resto do país resistiam como podiam diante desta situação quase falimentar do Estado brasileiro, prestando serviços ao SUS, mas já com um moderno aparelho de ultrassonografia e endoscopia digestiva, tecnologia de ponta para a época. Ainda em meio a este caos, em 1989, nós nos preparávamos para a primeira eleição direta para presidente da República Federativa do Brasil, após os governos militares. Eram os candidatos o senhor Fernando Collor de Mello pelo PRN e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT. E nesta situação difícil e sem perspectivas, os maiores acionistas do Hospital Nossa Senhora de Fátima decidem desfazer de suas ações, ou o hospital seria fechado. E aqui eu posso dizer que testemunhei a força, a coragem, a determinação e a visão empreendedora de um grupo de 25 médicos, sendo eu o mais novo deles, ao comprarmos com a cara e a coragem o controle acionário da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje,
Não tenho dúvidas que um dos fatores preponderantes para esta empreitada é que sabíamos que este hospital havia sido criado com o destino e as bênçãos de Deus para ser grande e como fênix ressurgisse das cinzas. Houve a eleição de Collor de Mello. Entramos na década de 90, a chamada de tempos prósperos. Mas já em 1992, ocorreu o impeachment de Collor de Mello com o aprofundamento da crise política e econômica. No entanto, em 1994, sob a presidência do senhor Itamar Franco, liderança do senhor Fernando Henrique Cardoso, houve a edição e implantação do Plano Real. Com a paridade do real e dólar, veio a estabilidade e o crescimento econômico. No mundo, assistimos à Guerra do Golfo, Guerra dos Balcãs, fim da União Soviética, popularização dos computadores e internet. Neste momento de prosperidade, o Hospital Nossa Senhora de Fátima, já sob nova direção, inicia uma nova fase de crescimento e iniciamos sua informatização. Compramos o melhor tomógrafo do interior de Minas Gerais, mamógrafo, densitometria, arco cirúrgico, reequipamos o CTI com tecnologia vista somente nos grandes centros médicos da capital. Veio então a crise da moeda russa, que atingiu em cheio todos os países emergentes com o dólar supervalorizado. Entramos no ano 2000, novamente em crise econômica e política. Os brasileiros elegeram o senhor Inácio Lula da Silva e a esquerda chegou ao poder aqui e em toda a América Latina. No incansável Hospital Nossa Senhora de Fátima, fomos obrigados a renegociar nossa dívida externa com a GE. E posteriormente fizemos uma chamada de capital, o que nos deu condições de colocarmos a empresa nos trilhos. Vivenciamos uma das décadas mais estáveis e prósperas na economia, até 2007. Pois em 2008 e 2009 houve uma nova grave crise mundial, com a falência dos mais tradicionais bancos americanos, e as bolsas do mundo inteiro despencaram. No Brasil, graças à descoberta do pré-sal e às altas reservas externas em dólar, acreditou-se, segundo Lula, que seria somente uma marolinha. Enquanto isso, no HNSF íamos bem estruturados e aumentando nossos serviços com ressonância magnética, pioneirismo na cirurgia videolaparoscópica, angiotomografia, proctologia, serviço de cardiologia, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, oncologia, novo prédio e a incorporação de muitos outros colegas em várias especialidades. Chegamos ao final do governo Lula com o mensalão Minha Casa Minha Vida em expansão, comemorando a inclusão de milhares de pessoas no Bolsa Família, e eleição da presidente, a senhora Dilma Vana Rousseff, que cumpriu seu primeiro mandato com manifestações de rua, queda do PIB, piora dos índices sociais, e em 2014 vieram à tona as investigações da Lava Jato. Houve recrudescimento da crise política e econômica, que culminou com seu impeachment em 2016. Mesmo vivendo a sensação de corrupção sistêmica e total desgoverno na era Temer, em dezembro de 2016 iniciamos a obra deste novo prédio e do novo pronto atendimento. E é importante que se diga aqui, totalmente com recursos próprios. Chegamos a 2018, maiores, melhores, pois ao analisarmos as perdas e ganhos, vemos que o balanço final foi muito positivo e valeu a pena. Porém, o tempo não para. E num país como o nosso, o futuro é totalmente imprevisível. E com certeza ainda teremos períodos de crise e prosperidade. O sinal de alerta está aceso para o dia 28 de outubro de 2018, daqui a exatamente 9 dias, quando iremos às urnas para o segundo turno da eleição de presidente da República. Iremos decidir se permanecemos com a esquerda dita progressiva ou se escolheremos a direita liberal. Eu, como presidente do Conselho de Administração, não posso ter opinião política, pois o HNSF não toma partidos. E recebemos todas as cores em nossa casa. Mas como cidadão, não tenho a menor dúvida que estamos preparados e maduros do ponto de vista democrático para escolhermos o melhor para o país. E na minha opinião, seja qual for o resultado,
teremos o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.